Fala pessoal, deu tempo de dar uma descansadinha, uma breve relaxada, tomar uma água, tá pleno para a gente continuar a resolver os exercícios, ver o nosso conteúdo da aula de hoje? Então, só para retomar, né, a gente tinha parado nesse exercício de desconto percentual e como eu comentei antes do intervalo, a gente vai fazer o mesmo raciocínio agora que a gente tinha feito antes para o aumento percentual. Trazendo mais uma situação que provavelmente, pelo menos uma vez já aconteceu com você, que é quando você vai ver um preço ele está baixo. Ele abaixou, né? Você viu o preço no primeiro dia, tá lá aquele telefone dos seus sonhos, você vai ver o valor dele, ele tá um valor X. Aí no dia seguinte você vai ver ele de novo, ele dá uma baixada. Depois no dia seguinte ele continuou abaixando. Então, quando você tem esse desconto sucessivo, a gente dá um nome, na mesma linha de raciocínio que a gente tinha feito para aumento percentual, né? Só que agora, como é desconto, a gente vai falar em desconto sucessivo igual. Mais uma vez, é muito importante que você tenha em mente o quê? Que não basta serem descontos sucessivos. Os descontos eles têm que ser com o mesmo valor de X. Porque senão, eles não são sucessivos iguais. Se eles não forem sucessivos iguais, ou como a gente tinha feito antes no acréscimo sucessivo igual, a gente não pode usar essa expressão. Aí a gente vai ter que analisar caso a caso. Mas aqui, na parte da teoria, como a gente ainda está vendo quando é sucessivo igual, vamos já continuar naquela mesma linha e vamos definir como a gente vai fazer essa expressão para um desconto sucessivo e igual. Da mesma maneira, vamos começar com aquela primeira ideia, né? Um primeiro desconto, esse desconto 1, onde a gente vai ter um valor V1 final e ele vai ser igual a 1 menos x sobre 100 vezes o valor inicial. Você pode ver que até aí não mudou nada. E eu tenho certeza que você já até espera onde a gente vai chegar. E é exatamente lá que a gente vai chegar. Vai ser uma expressão muito parecida com o que a gente já tem visto até agora. Então vamos lá, vamos continuar esse raciocínio, né? Passou-se esse primeiro desconto, a gente entrou para um segundo desconto sucessivo e igual. Então agora a gente vai ter um valor V2, lembrando que o V1, que era valor final aqui em cima, ele passa aqui embaixo sendo o valor inicial, né? Então, se no final do primeiro dia, imagina que hoje, que amanhã você vai ver o preço também de algum produto que você quer comprar. Então, o preço que era hoje, final, amanhã é o inicial. Porque depois pode ser que ele tenha um aumento ou possa ser que ele tenha um desconto. Então, é a mesma linha de raciocínio que a gente vem trabalhando desde o começo da aula. A nossa ideia vai ser trabalhar com substituições. Para que em algum caso remoto, que você não lembre dessa expressão, você consiga deduzir ela na hora da sua prova ou da resolução do seu exercício. Mas, mais uma vez, sempre leve consigo as informações que eu destaco de uma maneira bem explícita na aula. Porque são elas que são as principais informações de todo o nosso conteúdo de hoje. No final da aula, como eu vou fazer daqui para frente em todas as aulas, eu vou deixar um resuminho como se fosse o meu próprio formulário. Então, não se preocupa, também no final da aula vai estar organizada essas informações. Então vamos lá. A gente teve um primeiro desconto, nós trabalhamos agora num outro desconto sucessivo e igual. O que nós vamos fazer, que é o que a gente já estava comentando agora, é apenas a substituição. Então, como a gente já conhece o V1, a gente pode substituir. E vai ser essa a passagem que nós vamos fazer agora. Então, pode perceber o quê? Que, mais uma vez, eu ainda não fiz conta nenhuma. Perceba que aqui eu só copiei o que estava escrito aqui, e depois do sinal da igualdade, aí sim eu fiz a primeira substituição, que foi o quê? A primeira substituição foi manter o parênteses, né? Então, nós temos esse parênteses aqui, nós mantemos ele aqui, mantivemos ele aqui, e depois disso nós trouxemos o valor conhecido de V1. Nós conhecemos o valor de V1 daqui de cima, né? Então, V1 vai ser 1 menos x sobre 100 vezes o valor inicial, que é exatamente o que está aqui.
Então você pode perceber, basta fazer essas substituições que você vai chegar a uma expressão genérica. Então vamos lá, mais uma vez eu vou mudar de slide e eu vou levar essa última linha comigo. Mudamos de slide, pode perceber, a gente só copiou a última linha, onde a gente tinha essa parcela aqui inalterada, e lembrando que essa segunda parcela é igual a V1. Então, mais uma vez, eu já tenho certeza que aí em casa você já sabe que você vai lembrar que as bases são iguais, né? Os parênteses são iguais. Você pode ver que o sinal deles é igual, tem o 1 positivo e tem o menos a fração x sobre 100. Então, nós vamos mais uma vez manter essa base e somar os expoentes. Então, se você não lembra ou se você está chegando agora, o que a gente estava comentando era o quê? Que como a gente tem duas bases iguais, é como se a gente tivesse aqui, ó, concorda comigo que a gente poderia chamar toda esse parênteses de 1 menos x sobre 100 de A? E nessa ideia, então é que a gente tem 2A, né? Eu vou até apagar aqui para deixar mais visível, de uma maneira mais clara. Então a gente tem o quê? Os dois parênteses eles são iguais. Então por isso a gente pode fazer o quê? Manter os dois e somar o expoente dos dois. É como se a gente tivesse aqui, ó, A elevado à primeira e A elevado à primeira. E você já sabe isso das funções exponenciais, que quando a gente tem uma multiplicação numa expressão de alguma expressão exponencial, se a base é igual, nós mantemos a base. Isso quer dizer o quê? Que nós copiamos o A e aí sim nós somamos os seus expoentes. Aqui no caso é 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Exatamente o mesmo raciocínio que a gente tinha feito lá atrás na parte do aumento. Então vamos lá. Vamos fazer essa passagem da multiplicação, que como eu tinha comentado agora, foi basicamente manter a mesma base, somar os expoentes. Até aí, nada de novo. E assim a gente conseguiu definir a expressão para esse segundo desconto igual e sucessivo. E aí, mais uma vez, da mesma maneira que a gente tinha feito anteriormente, vamos definir um terceiro, aqui está acréscimo. Foi um erro de digitação, é um terceiro desconto, né? Então, aqui desconsidera. Aqui não é acréscimo, né? A gente está falando de desconto, então é um terceiro desconto. Mas você pode ver que a gente vai definir da mesma maneira. Então, a gente tem esse terceiro desconto sucessivo e igual, e o que a gente vai fazer é exatamente essa mesma passagem. Nós vamos substituir agora o valor de V2 que nós encontramos aqui nessa expressão aqui de baixo. Vamos fazer essa substituição junto. Então, ó, o que eu fiz aqui mais uma vez? Eu mantive o primeiro parênteses, o único até então, e depois eu trouxe o valor de V2 que a gente tinha conhecido aqui de cima, que é exatamente esse segundo parênteses, mas aí já ao quadrado, vezes o valor inicial. E aí, mais uma vez, para a gente explorar bastante essa visualização de que a base é exatamente a mesma. A única diferença entre o primeiro parênteses e o segundo é o expoente. Então aqui é como se a gente tivesse A elevado à primeira e aqui A elevado ao quadrado. Então, como a gente já tinha comentado agora há pouco, e nos outros exercícios anteriores, basta manter a base e somar os expoentes. Quanto é 1 mais 2? É 3. Então, exatamente ali, a gente já chega nessa nossa expressão para o V3. E da mesma maneira que a gente tinha visto para o aumento, concorda comigo que eu tenho certeza que observou a mesma coisa se já não tinha observado anteriormente, né? Que aqui tem 2, o expoente é 2, aqui tem 3, o expoente é 3, e assim a gente consegue desenvolver uma expressão genérica. Então, a expressão genérica para um desconto sucessivo igual é esse Vn igual ao, abre o parênteses, 1 menos x sobre 100, ou seja, está tudo dentro desse parênteses, e esse parênteses inteiro está sendo
elevado ao expoente n. Então, aqui invariavelmente você pode perceber que essa expressão genérica ela substitui até aquela primeira mais simples que a gente tinha feito nos dois casos. Se é um desconto só, põe V1, expoente é 1. Então, você elevar qualquer coisa ao expoente 1 é ele próprio. A elevado a 1 é o próprio A. Então, essa é uma expressão até mais interessante de você ter anotado, porque ela consegue expressar qualquer um dos casos. A anterior, que era só VF, é igual a 1 menos x sobre 100 vezes VI, ela só consegue abordar a primeira situação, onde você só vai ter um primeiro desconto. Então ela é muito mais abrangente, por isso que a gente diz que ela é uma equação genérica. E da mesma maneira, a gente vai fazer um exercício prático para fixar esse conteúdo também. Vamos lá para o nosso caderno. Antes disso, vamos só ler o enunciado aqui, e aí eu já vou te pedir para ir anotando as informações principais para a nossa resolução. Então vamos lá. Com base no exercício anterior, onde Isabela queria comprar um celular para sua mãe no valor de R$1.000 e notou que houve um desconto de 35% no valor, qual seria o valor final caso a loja elevasse o preço? Mais uma vez, né, um erro de digitação. Aqui é desconto, né? Eu acabei trocando o desconto pelo acréscimo. Então aqui você leia desconto. Então, o valor final, caso a loja desse um desconto no preço do aparelho de maneira sucessiva e igual ao segundo dia. Então vamos lá. Quais são as informações principais aqui? Vamos lá para o nosso caderno e a gente já anota até mesmo junto essas informações. Bora lá. Então vamos lá. Como a gente estava vendo no nosso enunciado, as informações principais são o valor inicial, que é o que foi dado para a gente tinha então um VI. O valor inicial, que é o mesmo valor que a gente está trabalhando desde o começo da nossa aula teórica, que é de R$1.000. Além disso, o que ele passou para a gente aqui? Aqui ele já passou pronto, né? O valor do acréscimo. E aqui ele está falando que o acréscimo, não, desculpa, o desconto. O desconto de 35% do valor. Então aqui o X vai ser igual a 35. E o que ele pede para a gente é o quê? O valor final após se passarem 2 dias. Então, aqui a gente tem o V2 como uma incógnita. Se a gente já sabe que é o segundo dia, que o Vn é 2, a gente também já tem que o N é igual a 2. E essas são as informações essenciais para você resolver o seu exercício. Concorda comigo que a partir daqui é só a gente montar a estrutura daquela nossa fórmula genérica, substituir os valores que nós temos, basta depois isolar o que nós não temos e a gente encontra ele. Vamos fazer então passo a passo como a gente tem feito. Vamos lá, vamos trazer a equação geral do desconto sucessivo igual. A gente vai ter um valor Vn sendo igual a 1 menos porque é desconto, se é desconto está negativo, x sobre 100 elevado a n vezes VI. Então, vamos lá, vamos dar aquele tiquezinho no que nós temos e no que nós precisamos, né? O VI a gente tem R$1.000. Então aqui deu tiquezinho. O X, 35% nós temos? Temos. Então, mais um tiquezinho. O valor do N nós já sabemos que é 2. Então a gente já sabe qual que é o valor desse N aqui. E vai ficar faltando mesmo só o valor final ao final do segundo dia de desconto sucessivo e igual. Vamos fazer a substituição aqui e depois disso é mesmo o trabalho de resolver conta, o trabalho matemático. Então vamos lá. No lugar de Vn, a gente já vai substituir pelo V2. Então o V2 vai ser igual a 1 menos x, no lugar do x a gente já pode substituir pelo 35, então é 35%, é 35 sobre 100, elevado a n é igual a 2, né? Se passaram 2 dias, então o valor do expoente é igual a 2,
e o valor inicial, como a gente já tinha visto, é R$1.000. Mais uma vez, o que a gente vai fazer é desenvolver primeiro a resolução do interior do parênteses, e aí sim depois a gente se preocupa em fazer, elevar ele ao quadrado. Vamos lá então, vamos fazer essa passagem. Então, aqui nós temos um V2, ele vai ser igual. Mais uma vez, ó, você vê quantas vezes a gente vai repetir esse processo. Dividiu por 100, caminha com a vírgula para o lado esquerdo. Divide esquerda, multiplica direita. Então, ó, a vírgula, concorda que ela está aqui? É 35,0. Então, ela vai caminhar duas casas. A primeira, a segunda e a vírgula para aqui. Então, vai ser 1 menos 0,35 ao quadrado vezes 1.000. Quanto que dá 1 menos 0,35? Exatamente. V2 vai ser igual a 0,65 ao quadrado vezes 1.000. E aí, mais uma vez, né? Se você tiver com uma calculadora fácil, você faz essa conta, mas a minha sugestão, que gosto, sou uma pessoa que se importa com você, eu já te dou a dica de ficar já ir treinando multiplicação com vírgulas na raça. Por quê? Porque quando você for fazer um vestibular, quer seja ele qual for, você não vai poder usar nenhuma calculadora. Então já é muito interessante você ir treinando a resolução de multiplicações, divisões, esse tipo de conta que é chato de ser feito, mas que você vai ter que fazer para a resolução de um vestibular. Então eu vou lá, já vou trazer aqui o resultado para você. Nós vamos ter o quê? Que V2 vai ser igual. Ah, mas uma coisa, né? Da mesma maneira que eu fiz aquela observação para o expoente a quarta, 0,65 ao quadrado é a mesma coisa que 0,65 vezes 0,65. E aí, por final, multiplicamos tudo isso por 1.000. Você resolvendo só essa conta, faz aí em casa e vê quanto dá. Confere comigo se vai dar esse valor aqui, ó. O seu V2 ele vai dar igual 0,65 ao quadrado, isso é igual a 0,4225. E aí, você multiplica isso por 1.000. E aí, mais uma vez, você vê que o nosso trabalho é caminhar com a vírgula para um lado ou para o outro. Então, aqui, ó, tem 3 zeros. Então, nós vamos caminhar para a direita 3 casas. Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. Ou seja, o nosso V2 vai ser igual a 422,50. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, o que a gente acabou de observar é o quê? Que ao final do segundo dia, o valor de desconto, o valor que a Isabela vai encontrar esse aparelho na loja, não vai ser mais R$1.000, mas sim 422,50, como nós observamos na resolução do exercício. Vamos fazer mais um intervalo, aí sim a gente vem para começar a falar, já mudar de assunto, né? Esse bloco ele encerra a parte de porcentagem e a gente comenta sobre juros, que é bem rapidinho, e depois a gente já vai fazer exercício. Aproveita para tomar uma água e avisa os seus amigos que daqui a pouco a gente já vai começar a fazer a resolução de exercícios de vestibular.